Bem-vindo, meu amigo concurseiro, meu amigo enfermeiro. Agora chegou nossa vez. Então, essa é a primeira prova que eu vou colocar para vocês, né? A intenção do canal, quando eu criei o canal, foi principalmente para estudos direcionados a questões comentadas de provas. Eu vou colocar conteúdos da enfermagem, né? Algumas coisas da enfermagem com vídeos curtos, né? Essa é a maior intenção, mas o principal vai ser as questões aí para concurso. Eu comecei a escola de adaptação aí da graduação de sargentos para técnico de enfermagem, né? Vou começar com essa porque já era uma prova que estava pronta, já essa prova para fazer com uma turma presencial. Já tinha preparado ela, então vou começar com ela, tá? Vocês vão ver que no primeiro vídeo eu vou colocar algumas questões só o começo da prova. E mais para frente, no decorrer do canal, acompanhem o canal, coloquem logo aí a inscrição de vocês, paga nada, comenta alguma coisa aí, principalmente de provas que vocês querem. Eu já sou direcionado aí para a parte militar, então as provas militares, as provas recentes de enfermagem, eu vou fazer todas, tanto para técnico de enfermagem e para enfermeiro. Quem é técnico de enfermagem, enfermeiro, ele pode estudar pelas duas provas, porque acaba que os assuntos são bem parecidos. Claro que para enfermeiro é cobrado de uma forma e para técnico de outra, mas o conhecimento nunca é demais. Então espero que vocês gostem e vamos começar aqui. Eu vou seguir a sequência da prova, não lembro qual foi a prova que eu peguei aqui, o tipo da prova, né? Mas vou seguir a sequência ali das questões, tá? E vou explicando baseado nessa sequência que já vem da prova mesmo. E o gabarito aqui é o gabarito oficial. Vamos lá, primeira questão. Qual vacina normalmente é contraindicada durante a gravidez, mas pode ser aplicada em gestantes em situações nas quais o risco de infecção supera os riscos potenciais da vacinação? Primeira importância para vocês: saber quais as vacinas são contraindicadas no caso da gestante. Uma cola boa para se ter uma ideia disso aí, até porque acaba juntando outros assuntos que vocês precisam saber principalmente que as vacinas que têm tanto bactéria como vírus vivos na sua composição, né? Nós sabemos que as vacinas podem ser compostas tanto de bactérias, vírus vivos, ou atenuados, ou inativados, no caso da bactéria, tá? Então, vírus e bactérias vivos são contraindicados aí para gestante, tá bom? Durante a gravidez. Nesse caso aqui, eu coloquei até um slide aqui que eu vou colocar para vocês, ó, que fala algumas vacinas, né, as mais importantes aí que a grávida não pode tomar. Quais seriam essas? É o que eu expliquei para vocês, a questão até coloquei aqui. Se vocês não tiverem isso aí, coloquem no caderno, na anotação de vocês, tem que ter, o concurseiro tem que ter isso aí, né? As mulheres gestantes não podem tomar vacinas de vírus vivos e bactérias vivos, né? Como é o caso da tríplice viral, que é um exemplo clássico, que é o sarampo, cachumba e rubéola, varicela, febre amarela e BCG, tá? BCG também é feito da bactéria, né? Mas nesse caso também é contraindicada para grávida. Então nesse nosso exemplo aqui, nós temos HPV, influenza, que é indicado para grávida, né? Hepatite B e febre amarela. Então aqui não tem muito como ter dúvida, porque primeiro, a única que contraindicada seria febre amarela. O HPV já foi contraindicado, né? Mas dessas aqui que estão aqui, a contraindicação é só a febre amarela. E nessa situação aqui, principalmente, que você verifica que a febre amarela ela tem que ser tomada, principalmente para quem vai para áreas que tem um nível maior da doença. Então, se vai fazer uma viagem em que naquele local é indicado tomar a vacina, se for no caso de uma grávida, tem que se colocar na balança ali o custo-benefício, né? Se realmente tem que ser feita aquela viagem, se não pode aguardar o fim da gestação, tá? Ou então se a pessoa mora na área, então às vezes ela vai ter que tomar aquela vacina. Então aqui seria febre amarela, resposta D. Próxima questão aqui, 42. Complete os espaços do texto abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta. Aí ele coloca aqui, né? O registro de enfermagem deve conter para permitir do planejamento dos de enfermagem nas diferentes para o planejamento da equipe multiprofissional. Essa questão aqui é o tipo de questão que é difícil você estudar. Você tem que ter um know-how, né? Você tem que ter ali uma bagagem para entender. Nessa questão específica,
As palavras, você tem que pegar uma por uma ali encaixando. Por quê? Esse texto ele foi tirado do jeito que ele tá aí, de uma publicação que tem lá no Cofem. Eu até vou deixar aí embaixo para vocês o link para vocês baixarem, que lá ela fala sobre como deve ser a anotação de enfermagem, esse tipo de coisa. Então foi tirado da mesma forma que tá aí. Então não é uma coisa que talvez você possa passar, ler, tentar entender aí o contexto dela. Vamos tentar encaixando aqui como seria feito. Então o registro de enfermagem deve conter, aí ele colocou aqui, subsídios, informações, subsídio e informações. As duas eu poderia colocar ali, certo? Informações e subsídios, então não vou cortar nenhuma. Então deve conter, vamos colocar informações para permitir a execução do planejamento, continuidade do planejamento dos tratamentos. Sim, pode ser tratamentos, cuidados, pode ser cuidados também. Dos tratamentos de enfermagem nas diferentes fases ou idades. Nesse caso aqui, idades não iriam encaixar muito num texto técnico, né? Idades eu tiraria, tá? Não faz muito parte do contexto. Aí coloca aqui, diferentes fases, né? Daria mais certo. Para o planejamento médico já não é. Tá errado essa daqui de vez. Para o planejamento científico da equipe, assistencial faz mais sentido, né? Assistencial faz mais sentido. Aí aqui embaixo assistência, planejamento, para o planejamento, eu tirei o texto aqui do jeito que está na prova, tá? Planejamento, não, aqui está errado, assistência também não, nem entra no contexto. Então nós temos aqui, né, sobrando ainda, a B e a C. Agora vamos voltar tudo. O registro de enfermagem deve conter informações, subsídios, os dois ainda se encaixam, para permitir a continuidade do planejamento. Porque o planejamento é aquela fase que você vai planejar ainda, né, os cuidados. Continuidade e planejamento. Continuidade vai encaixar melhor aqui, tá? Do planejamento. Dos cuidados encaixa mais aqui como na enfermagem. De enfermagem, cuidados de enfermagem nas diferentes fases para o planejamento assistencial. Essa C aqui ela tá mais dentro. Então seria o seguinte: o registro de enfermagem deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases para o planejamento assistencial. Eu acho que a C ela tá mais encaixada. Esse tipo de questão realmente não tem como falar para vocês decorarem, não tem como. É o contexto, né? Você tentar achar o que tá mais certo. Eu vou colocar aqui a imagem, uma pequena parte que eu tirei lá desse guia de recomendações, que eu vou deixar aí o link aí embaixo para vocês, que tem lá no Cofem, tá? Um PDF extenso, mas a parte onde aparece isso aqui da forma que tá lá. Eu até marquei aqui embaixo, marquei aqui, ó. Isso aqui é da forma que tá lá, da forma que tem lá na questão. Eles tiraram daqui, colou lá. Então é aquela questão que não tem como você decorar ou ter. Às vezes você passa o olho ali, leu isso aí, né? E na hora é o tempo. O ruim é o tempo que você perde. Então é uma questão, com certeza, esse tipo de questão é uma questão que você passaria ela e depois voltaria. Então vamos ler aqui as recomendações rapidamente, só para vocês terem o conhecimento, né, do restante, até porque já que tiraram a questão daí, pode ser que aconteça novamente das outras. Assim, pode-se resumidamente evidenciar que as anotações de enfermagem deverão ser referentes a, né, tá falando da anotação de enfermagem, o que é que deve ter na anotação. Aí o primeiro tópico, todos os cuidados prestados, incluindo o atendimento às prescrições de enfermagem e médicas cumpridas, além dos cuidados de rotina, medidas de segurança adotadas, encaminhamentos ou transferências do setor, entre outros. Sinais e sintomas, todos os identificados por meio da simples observação e os referidos pelo paciente. Os sinais mensurados devem ser registrados pontualmente, ou seja, os valores exatos aferidos e nunca, eu até marquei aqui, ó, esse nunca é muito bom, e aparece em prova, a gente acha que é pegadinha, mas pode aparecer, nunca utilizar somente os termos normotenso, normocárdio. Então o que ele está falando aqui é para você colocar sempre os valores, né? Não colocar só o termo técnico. Intercorrências incluem fatos ocorridos com o paciente e medidas adotadas, beleza? E próximo tópico, resposta dos pacientes às ações realizadas. E o final,
foi a nossa questão aí. O registro deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional. Então seria isso aí. O link vai estar aí embaixo mais uma vez. Vamos para a próxima. Próxima questão. Foi prescrito uma questão aí de cálculo, a preferida aí dos enfermeiros, que muitos enfermeiros fugiram aí da matemática para entrar na enfermagem, achando que nunca ia cair uma questão de matemática, né, e acaba se deparando com isso. Mas vamos cumprir a missão. Foi prescrito pelo médico a um paciente heparina, 1000 unidades subcutânea, de 12 e 12 horas. Beleza. O frasco disponível é de 5.000 por 5 ml, num frasco de 5 ml. Quanto devo aspirar em ml para administrar no paciente? Bom, pessoal, essa questão aqui, mesmo sendo matemática, ela é considerada simples. Porque se você levar, se você entender, claro, né? Se você tiver o conhecimento primeiro de que nesse frasco ele tem 5.000 unidades, certo? Em 5 ml. Então, sem fazer conta, já vou entender que para cada ml eu tenho 1000 unidades. Então ele pede quanto devo aspirar em ml para administrar no paciente. Então a resposta correta seria 1 ml. Né? É muito tranquila essa questão. Mas vamos supor que não seja uma questão tão simples. Gerou dúvida na hora, foi número quebrado ali. Vamos fazer como seria, né? Como seria isso aí na hora da prova ali. Então, a primeira coisa, essa questão você vai usar a regra de 3, certo? Falou de frasco com alguma miligrama por ml, unidades por ml, que for. Você vai ter que usar a regra de 3. A regra de 3 é o seguinte, você vai, nesse caso aqui, né, como na regra de 3 lá que vocês vão usar, sendo miligramas, ml, o que for, você vai ter duas variáveis. Então, nesse caso, vamos colocar aqui, primeira variável, unidades e depois ml, certo? O que eu falo para os alunos? Em cima você coloca o que tem no frasco, certo? Nesse frasco aqui, e embaixo da unidade específica, né? Nesse frasco aqui ele fala que tem 5.000 a cada 5 ml, certo? Então você vai colocar aqui 5.000 UI. Então eu vou colocar embaixo do UI aqui 5.000. E embaixo do ml 5. Em cima, né, eu coloquei a informação que eu tenho no frasco, certo? O que eu vou ter ali no posto de enfermagem. E embaixo eu vou colocar o que foi prescrito, tá? Nesse caso aqui foi prescrito 1.000 unidades. Então, como ele fala 1.000 unidades, então eu vou colocar embaixo da variável unidade 1.000. E embaixo do ml x. Porque é o que eu quero, né? É o que eu quero saber, o que eu quero descobrir, o valor que eu quero descobrir, que é em ml, né? Quanto ml eu vou aspirar. E aqui é a regra de 3 simples. Você vai fazer extremos pelos meios. X vezes 5.000, então você coloca aqui, ó. X 5.000 ou 5.000x, tanto faz. Igual a 1.000 vezes 5. 1.000 vezes... Não vou colocar vezes assim, não. Vou colocar vezes com um ponto, tá? Nós sabemos que vezes eu posso colocar um ponto aqui, que é a mesma coisa de colocar vezes, só para não confundir com x. E 1.000 vezes 5, certo? Beleza. O x fica aqui sozinho e o que estava multiplicando ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ser 1.000 vezes 5 sobre os 5.000 que veio do outro lado. Ele passou para cá dividindo. Beleza? Aqui é matemática, né? Então você pode cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui de baixo, tá? Sempre que tem zero em cima, você pode cortar com de baixo. Então vai ficar aqui 1 vezes 5. É 5. E embaixo vai ficar só 5. 5 dividido para 5, 1 ml. Então a resposta correta é 1 ml. Nesse caso aqui, né, resposta letra A, 1 ml. Como eu falei, você tem que ganhar tempo. Essa é uma questão que se você pensasse rápido ali, não, peraí, calma aí. Preciso fazer aquela conta toda para ter a resposta? Eu já vou ver aqui e já marcarei já próximo, tá bom?
Então vamos lá, próxima questão. Para serem consideradas autênticas e válidas, as ações registradas no prontuário do paciente deverão estar legalmente constituídas. Baseado nessa informação, assinale a alternativa que caracterize a afirmação. Letra A. Ele quer a afirmação correta relacionado às ações registradas no prontuário. Tá, vamos lá. Ele está falando sobre anotações de enfermagem. Então ele fala o seguinte: anotações de enfermagem devem possuir a assinatura do autor do registro, certo? Inexistência de rasura, certinho, ou entre linhas, borrão ou cancelamento. Tá certo, né? Anotação de enfermagem deve possuir a assinatura do autor, inexistência de rasura ou entre linhas, borrão ou cancelamento, certo? B. Anotações de enfermagem devem possuir a assinatura do paciente. Não tem nada a ver. Anotações de enfermagem devem possuir exames. Anotação. Não. Anotações de enfermagem devem possuir. Não. Então, letra A aqui também é uma questão tranquila, né? Passaria e próxima questão, né? Rápido. Então, é uma questão tranquilinha, né? Próxima questão. Quanto às regras importantes para a elaboração das anotações de enfermagem, viu que foi muitas questões aí sobre anotação de enfermagem. Marque V para verdadeiro, F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Tá. Primeira alternativa aqui. Não é necessário anotar a procedência. Colocou o não aqui, você já fica de olho. Não é necessário anotar a procedência do paciente, residência, pronto-socorro, transferência. Não, já está errado. Tem que ter na admissão do paciente, de onde ele veio. Não. Teve alguma transferência, né? O histórico dele. Tá errado. Vamos botar aqui falso. Falso. Segunda alternativa. Deve ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o uso do Corém, certo? Ao final de cada registro. Tá certinho, né? Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional. Tá certo, verdadeiro. Terceira. É necessário anotar condições gerais do paciente, nível de consciência, humor, atitude, higiene pessoal. Tudo que você conseguir anotar do paciente é importante, tá? Então, verdadeiro. O uso do carimbo pelos profissionais de enfermagem é facultativo. Eita. E agora? Facultativo? Você pode ou não usar o carimbo? Sei não, hein? Nesse caso aqui, a banca, ela levou em consideração o nosso Código de Ética de 2017, né? 564. Lá tem escrito que é facultativo o uso do carimbo pelo profissional. Então, nesse caso aqui, é verdadeiro. Essa questão também, por isso que eu falo, sempre quando você for responder a questão, se der para dar uma olhada rapidamente nas alternativas, é bom. Porque nesse caso aqui, ó, você pode ver que a primeira é falso com toda certeza, né? Com toda certeza é falso. E ver aqui, ó, que já tem uma opção aqui com a única com falso. A segunda, ela é verdadeira de todo jeito, tá? Então, nesse caso aqui, foi considerado como letra C. Aí, só para vocês terem esse conhecimento, até porque acaba que quem está estudando, às vezes está estudando para outro concurso, tá? Então, por isso que é importante verificar também o edital. Nesse caso aqui, foi considerado código de ética, né? Que tinha lá no edital. Mas o COFEM, né, ele lançou uma resolução após ser feito o nosso código de ética. Eu coloquei aqui, né, o nosso código de ética, um extrato, né, falando código de ética de enfermagem, carimbo é facultativo, tá? Papapá. No código de ética tem falando isso aí. Só que essa resolução, a 545 de 2017, que saiu, ele vê o seguinte, que prevê a obrigatoriedade de aposição do carimbo em todo e qualquer trabalho profissional de enfermagem, e que isso aí prevalece sobre o que dispõe o Código de Ética, nosso Código de Ética, que aponta como facultativo tal procedimento. Então, gera aí essa dúvida, e aqui nessa resolução, eu vou colocar para vocês aqui o que tem escrito nessa resolução aí. É obrigatório o uso do carimbo pelo profissional de enfermagem nos seguintes casos. Obrigatório, tá? Em recibos relativos à percepção de honorários, vencimentos e salários decorrentes do exercício profissional, em requerimentos ou qualquer petições dirigidas a autoridades,
em todo documento firmado quando exercício profissional, blá, blá, blá. O importante que eu quero falar para vocês é que existe o nosso código de ética, então tem que verificar lá no seu edital se vai ter essa resolução. Se não tem resolução, vai seguir o que tem ali no código de ética. Se tem no código de ética, geralmente a banca ela não vai criar a banca ela não vai criar esse conflito, tá? Então vai ter um ou outro. Normalmente vai ter o código de ética, que é o que tem mais coisas, tá? Mas é bom ficar de olho, às vezes tem... Às vezes a gente não sabe, né? Até por conhecimento mesmo, tá bom? Então vamos lá. Próxima questão. De acordo com a tabela de doenças ou agravos, a periodicidade de notificação em caso de dengue deve ser diário, mensal, semanal, quinzenal. Aqui é bem uma decoreba, mas é bom vocês... São questões que é bom vocês terem... Principalmente ali, quem não está acostumado a fazer, o mapa mental é bem legal para você lembrar dessas questões aí. Eu coloquei aqui sobre isso, né, sobre a questão da dengue, que é uma doença de notificação compulsória, conforme estabelecido na portaria, a notificação deve ser semanais. Então, essa opção aqui seria a letra C, semanal. É bom, esse tipo de questão, aquela questão que você anota, tá? Coloca ali a doença, notificação compulsória. Coloca ali a dengue, coloca do lado dela semanal, tá? Próxima questão. Vias de administração. Na administração de medicamentos, alguns itens devem ser anotados de acordo com a via e o local da administração. Correlacione as colunas de acordo com os locais corretos para a administração da via e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. Beleza, ele quer que relacione essa coluna com essa daqui. Depois ache a opção correta. Cada via, tá? Vamos começar pela via em si aqui, né? Via intramuscular, IM. Tem que saber, né, a abreviação, tá? Aí ele fala aqui, abdômen, região posterior do braço, coxa, face interna do antebraço ou face externa do braço, glúteo, deltoide, face lateral, antebraço, dorso da mão, região cefálica. Essa aqui, sem dúvida, né? Quando ele falou do glúteo também, mais deltoide, tudo isso aqui leva a intramuscular. Deixa eu colocar aqui, número 1, né? Essa primeira aqui, número 1. Endovenosa. Endovenosa vai ter que ser. Fala região cefálica, fala dorso da mão. Todas as regiões onde tem ali veias, né? E é fácil ali a pulsão. Então, esse caso aqui, número 2. Subcutânea. Subcutânea, abdômen. Você vai lembrar logo aí da insulina, que é feita subcutânea, tá? Então, abdômen, região posterior do braço, coxa. Subcutânea, 3. E o que sobra aqui, intradérmica, face interna do braço, 4. Então, é 3, 4, 1 e 2. 3, 4, 1 e 2, letra B. Vamos para a próxima. Doença infecciosa aguda, transmissível, que compromete especificamente o aparelho respiratório. Traqueia e brônquios. Caracteriza-se por paroxismos de tosse seca e tem como agente etiológico... já matou, né? Agente etiológico, Mortadella pertussis. Por isso o pezinho lá da vacina de coqueluche, tá? O pezinho lá é por conta desse agente. Mortadella pertussis. Só pelo, né? Qual doença se refere? Só pelo agente etiológico, letra C, coqueluche. Pessoal, é importante que vocês gravem o agente etiológico de todas as doenças, principalmente as doenças, não todas as doenças, né? As doenças que tem no calendário de vacinação. O agente etiológico é importante. Você vai ver a tuberculose, todas ali do calendário. Se for uma dica, você não conseguir, até porque você não vai procurar todas as doenças e colocar, né? Mas as doenças que tem ali no calendário, é bom saber isso aí, tá? Então vamos lá. Próxima questão. 49 foi anulada. 49 foi anulada, né? Então vamos para a próxima. Então, próxima questão. Complete as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Outra questão que não achei nem a referência dela, tá? Então, são questões que a gente vai ter ali que fazer, encaixando e tentando achar o melhor contexto, tá? Vamos lá. No Brasil, desde o início do século, as são utilizadas como medidas de... Beleza. No Brasil, desde o início do século XIX, as heparinas, vacinas, insulinas... Eu acho mais fácil ser vacina, né? Mas vamos lá. São utilizadas como medidas de controle
prevenção, prevenção aqui se encaixa legal, controle se encaixa legal, prevenção. D, diabetes, tem nada a ver. Doenças tem a ver. D, situações tem nada a ver. Doenças tem a ver. Então essa daqui eu tirei essa daqui. Então tem essas duas, né? No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medidas de controle de doença. Então letra B seria a que mais se encaixa. 51 que seria para fechar as 10, também anulada. Então é isso, pessoal. As primeiras 10 questões estão aí. Então quem gostou, se inscreve no canal aí, divulga o canal, que é importante. Mais para frente, vou passar novidades para vocês. Então bons estudos e até a próxima.